Vamos orar pelo servo do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, está aqui o teu filho nessa manhã, que mais uma vez vai trazer uma palavra, Senhor amado, que não seja ele, mas seja o Senhor falando conosco nessa manhã, e que possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz, Senhor amado. Usa a vida dele com graça, poder, autoridade, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós choramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou pedindo para os irmãos abrirem a Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos vão achando, eu queria louvar um louvor. Aleluia. Ezequiel 37. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lá em Ezequiel, capítulo de número 37. Essa palavra voltou ao meu coração faz algum tempo e eu ando estudando ela. Já preguei sobre ela uma vez, mas Deus fez retornar essa palavra no meu coração e eu quis trazer ela aqui hoje. Aleluia. Na Ezequiel 37 diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e ossos se juntando, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles.
A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Eram um exército enorme. Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Santo Deus amado, está aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito. Senhor, fale conosco através dessa palavra, Pai. O Senhor tem toda a liberdade para falar aqui, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor falando, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que precisarem de alguma resposta, que não venham sair daqui sem, Senhor, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, Senhor, nos encha com o Teu Espírito, Pai. Tira todo o medo, tira toda a vergonha, tira aquilo que não provém de Ti das nossas vidas, Senhor. Enquanto estivermos aqui na Tua consagração, nesse sábado, nesse dia de manhã, Senhor, em nome de Jesus, vai passando na nossa casa, passa, Senhor, em revista na nossa casa, aquilo que ainda precisar ser retirado, que o Senhor tire, Senhor, aqueles que precisarem ser tocados, Senhor, toca, Senhor, se precisar quebrar um vaso, quebra e refaça, Senhor, em nome de Jesus. A vontade é Tua, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. É isso que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos aqui já conhecem bem essa palavra, esse capítulo de Ezequiel. Esse é uma palavra muito pregada, mas eu queria explicar um pouquinho, mesmo os irmãos já sabendo, porque da explicação nós vamos tirar ensinamentos para a nossa vida. Eu não vou me estender muito, porque nós vamos estar orando aqui, hoje é a consagração, mas eu quis trazer 4 ensinamentos de Deus para a nossa vida. O primeiro é: Deus sempre nos diz o que fazer para sair do vale. Aqui você vê, eu já levei essa palavra uma vez em um vídeo, mas eu queria trazer aqui também. A gente vê aqui que no começo, Deus pega Ezequiel, um profeta, e leva até um vale, na visão de que o vale estava cheio de ossos secos, ossos sequíssimos. Isso significa que os ossos estavam mortos há muito tempo. E aqui a gente vê uma visão em que representa o Israel, porque naquele tempo Israel tinha passado pelo exílio, e aqui a gente vê a representação no vale de ossos secos. Deus queria mostrar que as pessoas de Israel estavam sem esperanças, estavam mortas, desacreditadas, a fé tinha morrido, a esperança já tinha sido roubada. Então, a palavra de Deus diz, já começa dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso, acho que nós estamos até ali dentro, e eu vi que um dos significados para esse termo, a mão do Senhor estava sobre mim, era de que Deus estava derramando poder sobre Ezequiel. E a gente vai entender mais para frente o porquê que Deus derramava poder. Isso é um derramamento de poder. A gente vai ver mais para frente o porquê Deus derramou poder sobre Ezequiel. E ali, Deus faz uma pergunta muito interessante para Ezequiel: caso esses ossos poderiam voltar a viver. E Ezequiel responde: só tu sabes. Qualquer outra pessoa responderia não. Qualquer outras pessoas olhariam para o vale do centro, viria que o osso está muito tempo morto, e responderia não. Só que Ezequiel disse: só tu sabes. Isso é uma forma de Ezequiel falar que o poder de Deus é ilimitado. Eu não vou dar limites ao poder de Deus. Eu não vou dizer que não. Só tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar. Se o Senhor quiser, o Senhor não pode ressuscitar, porque o Senhor faz o que o Senhor quiser, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Ezequiel quis dizer que o poder de Deus não é ilimitado. A gente, quando olha para as circunstâncias, a gente já quer ilimitar o poder de Deus. A gente esquece que o poder de Deus é ilimitado. Ele é o Deus do impossível. Ezequiel, ele olhou para o vale, ele olhou para os ossos e ele disse: só tu sabes, Senhor. Ou seja, o Senhor tem todo o poder, e a sua vontade é boa, e perfeita e agradável. E a gente tem que ser assim nas nossas vidas. A gente não pode deixar o vale, a gente não pode deixar a tempestade, a gente não pode deixar o vento, a gente não pode deixar o mar nos deixar cego. A gente não pode deixar o vale nos deixar cego. Nós temos que estar sempre ligados. Só o Senhor sabe. O Senhor sabe do que vai fazer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem o poder para fazer o que ele quiser, porque ele é o Deus do impossível. Aleluia.
E aí Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. E Deus diz como profetizar. E isso testifica o que eu falei, que Deus sempre nos diz o que fazer para sair do vale. Deus ali estava dando uma saída para Ezequiel: profetiza que tu sai desse vale, profetiza que Israel sai dessa situação, profetiza que o cenário muda. E Ezequiel faz como Deus manda, ele profetiza, ele fala, ele obedece aquilo que Deus mandou. E aí eu trago o segundo ensinamento de Deus para nossas vidas: faça aquilo que Deus mandar você fazer. Faça. Aqui a gente vê que Ezequiel, ele faz. Muitas das vezes a gente ouve a voz de Deus, abraça aquele ali, fala com aquele ali, e a gente não faz. A gente deixa passar. Quantas vezes isso já aconteceu? Isso aconteceu comigo algumas vezes. A gente às vezes deixa a vergonha falar mais alto, a gente deixa o medo falar mais alto. O que será que aquela pessoa vai pensar? Não vou lá não, nem conheço, nunca vi. A gente deixa a vergonha falar mais alto. A gente escuta a voz de Deus, escuta o que falar, Deus dá a palavra bonitinha, vai lá e fala isso. E a gente não fala. Ezequiel falou, Ezequiel fez. Muitas das vezes a gente não faz aquilo que Deus manda. E eu acho lindo, porque Deus, as pessoas que estão na Bíblia sempre fazem aquilo que Deus mandou. Sempre. A gente vê aqui 2 exemplos que eu vou trazer para nossas vidas, que são de mulheres que eu amo. A história dessas mulheres são as melhores, na minha concepção, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela já estava 12 anos passando por hemorragia grave. Ela sangrava, já tentou de várias formas. E quando ela descobriu que Jesus passava pela rua, o que ela fez? Ela foi, ela andou, ela foi até Jesus. Ela não ficou parada esperando Jesus vir até ela. Ela não ficou parada esperando a hemorragia cessar. Ela foi, ela fez. Ela não ficou parada, ela fez. Igual Ezequiel profetizou. Ezequiel não ficou parado, Ezequiel profetizou. E outro exemplo aqui é a Sunamita. A Sunamita, o filho morto em casa, o que ela fez? Ela saiu da casa dela, pegou um jumentinho e foi até o profeta, porque o profeta poderia ajudar ela. Ela fez, ela andou, ela não ficou parada esperando o problema se resolver. Ela foi até aquele que poderia resolver o problema. E do mesmo jeito foi Ezequiel. Ezequiel, ele fez. Ele não ficou parado, ele fez. O que ele fez? Ele profetizou. E quando Ezequiel começa a profetizar, do jeito que Deus manda, do jeito que Deus ordena, porque as coisas não são do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós temos que falar do jeito que Ele quer e o que Ele quer. E Ezequiel faz isso. Ezequiel profetizou para os ossos começaram a ter vida. Aí agora você vê, a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar, e que quando ele começa a profetizar, os ossos começam a criar carne, os ossos começam a criar nervos, os ossos começam a criar órgãos. E aí você vê, qual é a visão que dá mais medo? Uma visão de ossos empilhados ou a visão de corpos empilhados? Qual é a visão que te daria mais medo? Na minha visão, o cenário que me daria mais medo é o cenário do corpo. Imagina você ver vários corpos mortos um em cima do outro. Daria medo. E sabe qual é o ensinamento que isso traz para a nossa vida? E quando tu começar a fazer o que Deus mandou você fazer, o cenário não vai ficar favorável. Vai piorar. As coisas não vão ficar boas de um dia para a noite. E quando você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer, as coisas vão ficar piores, porque o inimigo vai te perseguir. O inimigo vai te caçar, porque o inimigo não quer os que estão lá fora. O inimigo quer os que estão aqui dentro, porque os de lá fora ele já tem. Então as coisas vão piorar para o teu lado. As coisas vão ficar pior. E a visão piorou para Ezequiel. A visão piorou. Só que os corpos criaram tendões, os ossos criaram carne, criaram nervos, criaram órgãos. Aí já era Deus dizendo, eu já estou começando a mexer. Muitas das vezes vai começar, a gente na nossa visão vai achar que está piorando. Vai achar, poxa, agora que eu comecei a orar, ela está pior. Ele está pior, está cada vez mais distante, está cada vez mais longe. Poxa, agora que eu comecei a orar, o negócio está mais difícil para mim. As coisas estão chegando mais devagar, o dinheiro não vem, o emprego não vem, está tudo piorando. Aí Deus está dizendo, é só eu colocando as coisas no devido lugar. Na sua visão vai parecer difícil, mas tu já começou a fazer o principal de tudo, fazer o que eu te ordenei, fazer o que eu te mandei fazer. E ali aí você vê o segundo ensinamento, persistência, continuar.
Ezequiel viu o cenário piorando, viu os ossos criando carne, criando tendões, criando nervos. E aí ele fez o quê? Ele continuou profetizando. Ele não parou de profetizar porque a visão, o cenário piorou. Ele continuou profetizando. E o mesmo é na tua vida. Enquanto o cenário vai piorando, enquanto o cenário na sua visão vai piorando, continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continua profetizando, continua orando, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, continua estudando a palavra de Deus, porque só ler não adianta, tem que estudar, tem que pesquisar. Por que Deus quis dizer isso? Por que Jesus disse isso? Por que Ezequiel disse isso para a gente? O que significa essa palavra? Tem que estudar. A gente também não precisa, a gente não tem só que estudar, a gente também tem que aplicar, porque a gente tem que viver a palavra de Deus. Não adianta só ler, não adianta só estudar, a gente também precisa estudar e viver a palavra do Senhor. Então, faça aquilo que Deus te chamou a fazer. E o que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para ser um servo fiel, um filho fiel, nação eleita, geração escolhida, povo que Deus vai levantar lá dentro, lá fora, profeta escolhido do Senhor. É isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser base da casa, para ser aquele que vai orar pela família, para ser aquele que vai trazer a família, que vai trazer irmãos e te pregar os evangelhos. É isso que Ele te chamou para fazer. É isso que Ele quer que você faça. Pregue, ora, canta, lê, jejua. É isso que Ele quer que você faça. Quando você começar a fazer isso na sua vida, você vai ver a mudança na sua vida. E aqui, quando Ezequiel diz, só tu sabes, a gente vê que Ezequiel ele diz, só tu sabes, e isso também significa confiança. Eu confio no Senhor. Ezequiel aqui ele tem fé. Ezequiel confia no Senhor, até porque ele é um profeta escolhido por Deus. Ezequiel é um homem que tem confiança. Ezequiel é um homem que tem fé. Ezequiel é um homem que tem palavra. Ezequiel, além de tudo, é um homem que está disponível para fazer a obra do Senhor. Porque quando a gente diz aqui, a gente tem que estar disponível. Na hora que o Senhor mandar, é naquela hora, naquele momento, e o que Ele mandar. Porque a gente está disponível. E Ezequiel, ele era esse homem, era um homem que tinha fé, era um homem que tinha confiança em Deus. Ezequiel depositava sua confiança em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como montes que não se abalam, mas continuam firmes. E a gente tem que estar do mesmo jeito, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Está assim, está desse jeito, está nesse cenário, mas eu confio no Senhor e eu sei que vai mudar. Eu sei que Deus restaura, eu sei que Deus muda, eu sei que Deus renova, eu sei que Deus enche. É confiança. A nossa confiança não tem que estar no irmãozinho que está do lado. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode ressuscitar. Ele é o único que pode mudar cenário. Aí você vê que Deus, Ele fala para Ezequiel, olha, eu vou ressuscitar. Eu vou trazer esses ossos, eu vou levantar esses ossos e eu vou transformar esses ossos num grande exército. Você vê que Deus nunca fala de futuro para quem não tem fé. Deus nunca fala do que vai fazer para quem não tem fé. Nunca. Por quê? Porque uma pessoa sem fé não vai acreditar naquilo que Deus vai falar para ela. Por isso que nós temos que ter fé. Aí hoje você pode estar aqui Douglas, mas eu vim achando que você ia falar algo que vai acontecer na minha vida, porque através disso que você ia me falar, a fé ia reacender, eu ia voltar a ser aquilo que era antes, porque eu vou saber o que vai acontecer comigo no futuro. Não. Deus quer falar assim, eu só falo de futuro com quem tem fé. Com quem não tem fé, eu não falo de futuro. Então, Douglas, como é que eu reacendo a minha fé? Como é que eu reacendo a minha fé? Pensa em tudo que Deus já fez na tua vida. Aí tua fé vai voltar a reacender. Porque quando a gente para analisar o que Deus já fez pra gente, a fé reacende. A esperança acende de novo no coração. Então, Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Deus fala o quê? Deus fala a gente que tem que buscar a saber o que Deus já fez na nossa vida, a relembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida, para voltar a confiar nele, para voltar a ter fé nele. Então, irmãos, aí a palavra de Deus diz que, estou caminhando para o final, hoje foi bem rapidinho, porque a consagração a gente tem que fazer a oração, se consagrar ao Senhor. Dos ossos, Deus levantou um exército. Eu vou repetir, dos ossos Deus levantou um exército. E o mesmo vai ser na nossa vida. Dos ossos Deus vai ressuscitar. E Deus vai transformar os ossos num exército disposto a lutar. Eu não sei o que tu tem passado.
eu não sei o cenário que você tem vivido, eu não sei das lutas que você tem passado, que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, é nessa luta que Deus vai exaltar primeiramente o nome dele. O nome dele vai ser exaltado porque ele diz: eu vou ressuscitar, e assim saberão que eu sou Deus. É no teu testemunho que Deus exalta o nome dele, é no teu testemunho que Deus glorifica o nome dele. E segundo, primeiro que Deus vai fazer para exaltar o nome dele, segundo é para mostrar que ele é Deus e que ele tem todo o poder. Primeiro Deus queria mostrar para o povo que ele era Deus, porque o povo já estava sem esperança, o povo já estava morto, o povo já estava sem fé, a sua crença tinha morrido, o povo já tinha se deixado levar, e o povo lá fora também está assim, as pessoas lá fora também estão assim. Isso aqui é uma representatividade, por isso eu gosto tanto da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito há milhões de anos atrás, mas continua sendo atual. É mais atual, é por isso que tem um louvor que eu gosto que se chama Eu Vou Falar, do grupo Canção Louvor, que eles falam que a Bíblia é mais atual do que o jornal do outro dia, porque a Bíblia conta histórias que podem se encaixar perfeitamente lá fora. E hoje em dia, essa é a descrição do povo que está lá fora, morto. Estão mortos, os ossos estão sequíssimos, estão mortos há muito tempo, mas Deus sempre levanta um para ressuscitar o que está morto, e Deus está levantando a gente nessa manhã. Deus está com a mão sobre a gente. Isso significa o que, Douglas? Que Deus está derramando poder sobre nós para fazer aquilo que Ele ordenou para a gente fazer. E o que eu faço, Douglas? Eu profetizo. E o que eu faço, Douglas? Eu oro. O que eu faço? Eu louvo. O que eu faço? Eu leio. O que eu faço? Eu aplico a leitura. E o que eu faço? Eu estudo a leitura. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que profetizar. Enquanto está dormindo lá na cama, só Deus sabe como é que está. Eu vou pegar o óleo ungido, eu vou passar na minha mão, eu vou lá, eu vou botar a mão na cabeça dela, eu vou orar, eu vou profetizar. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fazer o que Mateus 6,6 diz. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta e vou entrar no secreto com Deus e vou orar para Ele, entregar na mão dele o que eu estou passando e o que eu necessito. É isso que Ele ordena para a gente nessa manhã: profetizar, falar, fazer aquilo que eu mandei você fazer. Faça, seja um obreiro disponível para fazer aquilo que Deus quer. Seja um instrumento de fácil manuseio na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Ezequiel ele profetizou, Ezequiel fez e Deus ressuscitou um exército. Eu creio que um dia Deus vai ressuscitar esses ossos. Deus vai ressuscitar muitos ossos lá fora em nome de Jesus. E desses ossos Ele vai fazer corpo. E desses corpos Ele vai fazer um grande exército. E esse exército cheio da palavra do Senhor, um exército cheio, disponível para fazer a obra do Senhor, um exército que confia no Senhor, um exército que ora antes de fazer alguma coisa, um exército que pede a Deus direção do que fazer, um exército que confia nele, um exército que ouve, que louva, que ora e que busca cada vez mais ao Senhor. É esse exército. E eu creio também, em nome de Jesus, que Deus vai ressuscitar muitos ossos também que estão dentro da casa do Senhor, porque tem muitas pessoas que vêm para a casa do Senhor e estão mortas, tanto espiritualmente, principalmente espiritualmente. As pessoas estão mortas espiritualmente, não tem mais confiança. Você nas igrejas hoje não escuta mais um aleluia, um glória a Deus. Você hoje não vê as pessoas dizendo aleluia, glória a Deus, aquele aleluia lindo que explode a igreja inteira, que a pessoa lá do fundo dá um glória a Deus, um aleluia, que tu leva até um susto. Você não vê mais isso hoje em dia, porque as pessoas estão mortas. As pessoas estão mortas, estão tristes, estão caídas. As pessoas hoje não têm mais força para se levantar. Passa a primeira tempestade e já não aguenta mais prosseguir. Conseguir andando no caminho. Isso é o quê? Isso é morte espiritual. A pessoa está morta. Está morta. O primeiro vendaval já derruba a pessoa. Isso a pessoa está fraca. É o que diz lá em Efésios 6. Revestidos da armadura do Senhor para resistir à tentação, para resistir à guerra, para resistir à batalha, para resistir à tempestade. A gente tem que estar forte. Nós temos que estar forte, igreja. A gente tem que estar buscando cada vez mais, se renovar, buscar mais. A gente tem que cada vez mais buscar mais do Senhor. Porque enquanto nós buscamos mais do Senhor, Ele muda o cenário, Ele faz um barulho estranho, Ele ressuscita os ossos, Ele ressuscita a carne, Ele ressuscita aquilo que está morto. Tem gente aqui que está morto. Tem gente que vem para a igreja e está morto. O que é morto, Douglas? Não lê mais, não ora mais, não jejua mais, não louva mais, não busca mais, não profetiza mais, não faz mais nada que agrada ao Senhor. E isso é triste. Isso é triste, porque é esse cenário que a gente está vendo hoje em dia, lá fora e aqui dentro, irmãos. Então a gente tem que se buscar, nós igreja, nós temos que buscar ser cada dia mais forte.
Nós devemos buscar cada dia mais nos fortalecer. Fortalecer o quê? Fortalecer a nossa fé. Depositar confiança no nosso Senhor. Porque quando fizemos isso, enquanto fizemos isso, Ele vai mudar o cenário da nossa vida. E é isso que eu queria deixar para a igreja. Foi rápido, que já são 9h41. Mas é isso que Deus entregou para a minha vida. É isso que Deus falou comigo. Porque teve um dia que eu acordei, Deus falou, estuda. Aí eu abri a Bíblia e falei, estudar o quê? Aí eu abri justamente Ezequiel 37. E Deus falou, é essa aí que tu vai estudar. Aí eu comecei a estudar a palavra do Senhor, e o Senhor ele foi falando comigo. Porque quando você pede, quando você pergunta para Deus, quando você ora para Ele, Senhor, falar o quê? Senhor, estudar o quê? O que o Senhor quer que eu estude? Ele responde. Ele responde. O nosso Deus não é um Deus que escuta a oração. Nosso Deus, Ele responde a oração de um justo. Então, ore para Ele, fale com Ele, porque o Senhor, Ele responde. E eu agradeço a minha oportunidade, queria deixar aqui para o pastor André, para ele orar hoje na consagração. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus.